Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, munícipes, autoridades aqui presentes, ouvintes da Rádio Biguaçu FM e aos internautas, nosso boa noite. Verificando a presença de quórum legal, invocando a proteção divina para os trabalhos de hoje, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Magali que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Biguaçu, meu muito boa noite. Só para fazer um breve comentário, senhor presidente, estamos ainda no outubro rosa, mas troquei minha fita rosa pela preta. É um ato de apoio à família do nosso querido amigo vereador André, pelo falecimento do seu pai Alcides e sepultamento na data de ontem. Então, pedi para fazer a leitura da Bíblia hoje, pois escolhi uma passagem da Bíblia onde fala da nossa passagem, é um ato de apoio à família. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus hábitos, em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Gostaria de cumprimentar o nobre superintendente de Relações Institucionais, Reginaldo, o nosso companheiro Motter, assessor do vereador Braz, nosso muito boa noite. Senhores vereadores, tendo em vista que nosso presidente teve que sair para uma reunião de urgência, estou presidindo os trabalhos de hoje. E gostaria de convidar a vereadora Magali para assumir a vice-presidência da Casa dos Trabalhos de hoje. E o vereador Douglas Borbas para assumir o... Fica impedido. Tudo bem, então. Vamos solicitar o nosso companheiro Fernando que assuma também Desculpa. Sendo assim, solicito ao secretário Ednei Miller que faça a leitura da ata anterior. Ata da 58ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 8/10/2013. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente em exercício solicitou ao vereador Anceto Tomás de Souza a leitura da Bíblia. Após a leitura do expediente, passamos à deliberação das matérias constantes na ordem do dia, tendo em vista que não houve inscritos para as manifestações parlamentares e nem intervalo regimental. Na ordem do dia foi deliberado o requerimento número 64/2013, de autoria do vereador André Clementino da Silva, solicitando uma audiência pública com as empresas Biguaçu, Estrela e Jotur, de transportes coletivos. Aprovado por unanimidade. No horário das explicações pessoais, usaram da palavra os vereadores Zaida Jerônimo Rabelo Petri, Wilson Norberto Alves, Manuel Ayrton Pereira e Naceto Tomás de Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 25, 42, 44, 51, 52 e 53/2013 do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 73, 78, 52, 63, 64 e 68 de 2013 do Legislativo em primeira votação.
agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14/10/2013 às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Poder Executivo, órgão de controle interno, ofício 015/2013. Excelentíssimo senhor Manuel Aires Pereira, presidente da Câmara. Assunto: remessa de cópias dos pareceres de controle interno sobre a aprovação das prestações de contas de recursos a título de subvenções, auxílio e contribuições. Respeitosamente, Danúbia Lara da Costa Leirosa, controladora interna do município. Poder Executivo, projeto de lei número 55/2013, regime de urgência. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2013. Poder Executivo, projeto de lei número 56/2013, regime de urgência. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidade 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomentos de Santa Catarina S.A. e da outras providências. Poder Legislativo, Câmara de Vereadores de Biguaçu. Vimos por meio deste comunicar que o vereador André Clementino da Silva estará ausente nas sessões ordinárias desta segunda e terça-feira, 14 e 15/10, devido ao falecimento de seu pai, senhor Alcides Clementino da Silva, de 82 anos, que ocorreu no último sábado em sua residência no bairro Tijuquinhas. Atenciosamente, gabinete do vereador André Clementino da Silva. Transpetro. Biguaçu, 11 de outubro de 2013. Que não tem número. Referente ao ofício 367/2013, requerimento 60/2013. Vocês querem que leiam tudo? Aqui é aquele requerimento que a gente... Todo mundo recebeu cópia, né? Sobre o negócio do óleo S10, né? Polícia Militar de Santa Catarina, 11ª Região de Polícia Militar, 24º Batalhão de Polícia Militar. Convite: o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Nazareno Marcineiro, o comandante da 11ª Região de Polícia Militar, Coronel Silvio Hernani, e o comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Renato Newton Raulin, tem a honra de convidar vossas senhorias de família para a solenidade em comemoração aos 4 anos de criação do 24º Batalhão de Polícia Militar. A data, dia 16 de outubro de 2013, quarta-feira, a horas 16 horas. Local: quartel do 24º Batalhão de Polícia Militar, Avenida Francisco Roberto da Silva, 410, Biguaçu. Traje esporte e uniforme diário. Poder Legislativo, projeto de emenda modificativa número 02/2013. Assunto: altera o artigo 53 da Lei Orgânica. Poder Legislativo, projeto de lei número 80/2013. Autor: vereador André Clementino da Silva. Assunto: declara de utilidade pública o Lar Francisco de Paula Cândido Xavier e da outras providências. Poder Legislativo, projeto de lei número 81/2013. Assunto: denomina via pública Rua Valdir José Martins e da outras providências. Não tem autor aqui. Indicação 826/2013. Assunto: solicitação de passagem de máquina na Rua Hortência de Souza Vieira, no bairro Bela Vista. Autor: vereador Wilson Norberto Alves. Indicação 827/2013. Assunto: manutenção e colocação de material na Rua Maria Gema Siqueira, no bairro Venaval. Autor: vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 828/2013. Assunto: recuperação de lajotas da Rua Hermógenes Prazeres, no bairro Centro. Autor: vereador José Braga Silveira.
Indicação 829/2013, assunto: recuperação das lajotas na rua Tabita Locks, no bairro Centro. Autor: vereador José Braga Silveira. Indicação 833/2013, assunto: solicitação de drenagem e pavimentação da servidão Antônio José de Lima, bairro Morro da Bina. Autor: vereador Douglas Borba. Indicação 834/2013, assunto: solicitação de restabelecimento do atendimento médico do posto de saúde de Santa Catarina. Autor: vereador Douglas Borba. Indicação 835/2013, assunto: colocação de lombada e placa de sinalização na Avenida Francisco Roberto da Silva, no bairro Praia João Rosa. Autor: vereador Naceto Tomás de Souza. Indicação 836/2013, assunto: solicitação de padronização das calçadas na Avenida Francisco Roberto da Silva, no bairro Praia João Rosa. Autor: vereador Naceto Tomás de Souza. Indicação 838/2013, assunto: manutenção de tubulação de águas pluviais da rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no balneário de São Miguel. Autor: vereador Marconi Kirsch. Indicação 839/2013, assunto: instalação de abrigo de passageiro na rua Homero de Miranda Gomes, no bairro Fundos. Autor: vereador Marconi Kirsch. Indicação 840/2013, assunto: limpeza do cemitério de São Miguel. Autor: vereador Marconi Kirsch. Indicação 841/2013, assunto: manutenção do calçamento da rua Vani Correia, no bairro Jardim Janaína. Autor: vereador Marconi Kirsch. Indicação 843/2013, assunto: solicitação de ambulância para todos os eventos esportivos do nosso município. Autor: vereador Fernando Duarte. Indicação número 844/2013, assunto: solicito manutenção da rua Josemar Guilherme, no bairro Prado de Baixo, em Biguaçu. Autor: vereador Fernando Duarte. Indicação 842/2013, assunto: solicito que seja feita uma operação tapa-buraco na rua 13 de Maio, no bairro Prado e Saudade. Autor: vereador Fernando Duarte. Indicação 825/2013, assunto: instalação de um posto policial no loteamento Jardim Carandaí. Autor: vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 830/2013, assunto: abrigo no ponto de táxi da rua João Borne, Centro. Autor: vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 831/2013, assunto: extensão de rede elétrica na rua Antônio Mariano Filho, no bairro Fundos. Autor: vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 832/2013, assunto: ponto de água no ponto de táxi da rua João Borne, no bairro Centro. Autor: vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 837/2013, assunto: solicitação de reposicionamento da lixeira coletiva de frente à UPA, unidade de pronto atendimento. Autor: vereador José Braga da Silveira. Um convite aqui: seja voluntário, adote uma debutante. Seja madrinha ou padrinha de uma das 26 meninas carentes do primeiro baile comunitário das debutantes de Biguaçu. Oportunizar uma noite mágica. As 26 adolescentes de comunidades carentes de Biguaçu têm o sonho em viver um dia de princesa. O primeiro baile comunitário de debutantes de Biguaçu será na sexta-feira, dia 25 de outubro, na Sociedade Recreativa 17 de Maio. Totalmente voluntário, o baile é organizado com o apoio de pessoas que, num gesto de amor ao próximo, adotam uma menina com a pura intenção de transformar sonhos em realidades. A festa será animada pelo DJ Tony Chagas e pela banda Fórum. As meninas abrem o baile com uma coreografia para em seguida serem apresentadas individualmente à sociedade. Para que o primeiro baile comunitário de debutantes de Biguaçu seja realidade, a organização ainda precisa de 10 padrinhos ou madrinhas, além de voluntários que façam maquiagem, cabelo e unhas das meninas. Roupas íntimas, produtos de beleza e higiene também podem ser doados para compor as cestas que serão entregues aos debutantes. O apadrinhamento é de R$300. Informações e apoio 9630-2780 com Marcos Correia.
não havendo mais matérias a serem lidas, passaremos às manifestações parlamentares. Gostaríamos de chamar o vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, queridas vereadoras, queridos internautas, Biguaçu FM, munícipe da honra de suas presenças, boa noite. Senhor presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência que pedisse à nossa secretaria que enviasse um ofício ao senhor Francisco Campos, Ednei de Souza e Salete, a nossa querida vereadora Salete Orlandina Cardoso, pela passagem do seu aniversário, dos aniversariantes, que esse final de semana passou dessa semana, desejando a eles muita saúde, muita paz e muita felicidade. E também queria falar em nome de todos os vereadores, inclusive o senhor vereador Magali, já que Vossa Excelência pronunciou em nome do vereador André, que essa Casa Legislativa, em nome de todos os vereadores, encaminhasse ao André e toda a família dele os pesares pela perda do pai do nosso querido vereador. Senhor presidente, em 2010, eu solicitei a essa casa o encaminhamento de uma indicação para o calçamento de umas ruas do meu bairro do Bom Viver, e reiterei em fevereiro desse ano, e o vereador Fernando pediu que ele ia fazer uma nova indicação, mas sabedor de que eu já tinha feito esse ofício e essa indicação, eu quero passar a mão dele e agradecer a ele por essa iniciativa e dizer que tem alguns moradores daquelas comunidades, passar pela nossa indicação, mas também com o respaldo do nosso querido vereador Fernando, que também faz parte da minha comunidade, essa indicação dizendo que provavelmente 2012, 2013 não dá mais para se comprometer, mas com certeza no primeiro semestre de 2014 tenho certeza absoluta que essas obras serão incluídas, o calçamento dentro da nossa comunidade. Assim passa a mão do vereador Fernando, que passa para a comunidade os meus pedidos e as minhas indicações. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de registrar a minha preocupação, já me pronunciei várias vezes nessa tribuna, quanto à segurança do nosso município, especialmente no nosso interior, que realmente está se tornando muito difícil pelo nosso município fazer parte com ligação com Tijucas, Canelinha, Bonário, Camboriú, Itajaí, pela parte da avenida da antiga estrada do Café, que eles vêm pela a estrada de chão batido, e ali realmente o que está chegando de droga e traficantes, não era só droga, agora os traficantes já estão se estabelecendo no interior do nosso município, comprando alguns imóveis e realmente levando a incomodação e tirando o sossego de muitas e muitas famílias, principalmente de nós agricultores, no final de semana. Eu queria, senhor presidente, que Vossa Excelência pedisse à nossa secretaria, o nosso presidente, o vereador Marito Pereira, ele já se manifestou a respeito disso, mas já se passaram 45 dias desse meu pedido, para que se realmente, inclusive com o apoio do vereador Ângelo, que a gente fizesse uma reunião, uma audiência pública, tanto com o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, para que a gente pudesse montar e conversar e discutir sobre o que a gente pode fazer para colaborar, não só do interior, mas nos grandes bairros da nossa comunidade, Bom Viver, Fundos, Praia do João Rosa, Centro, Vendaval, Morro da Boa Vista, Morro da Bela Vista, para que a gente possa discutir e tornar viável, porque dizem que não tem policiais, fizeram o concurso e ainda não chamaram. Mas se não tem policial, as câmeras que prometeram, vereador Pastor Naceto, na época Vossa Excelência estava aqui, participou daquelas reuniões, que o colocar e depois discutir e se comprometerem em colocar nos bairros, que sempre começa pelo centro, porque quando a gente fala de bairro, a gente também nunca é visto como morador, parece que de Biguaçu, a gente sempre é esquecido, porque somos do interior, infelizmente nós somos tratados assim, vereadora Zária. Nós somos discriminados perante a parte do centro. Eu tenho excelentes amigos da parte do centro, pego vários votos também no centro, mas quando se trata de poder, tanto do nosso
Poder Executivo e tantos órgãos que fazem parte, que têm a responsabilidade, nós somos tratados como do interior. Eu não sei por que não se começa, principalmente, as grandes obras e as grandes coisas pelo interior. Porque todos que moram no centro não são do centro. Vieram todos do interior. Então eu quero dizer de que nós deveríamos ter um tratamento igual. Porque no nosso bairro, hoje, nós não temos, quando tinha a escola de natação, nós não tinha fazer parte da natação, nós não tinha muitas vezes capoeira, né, vereador Douglas? Vossa Excelência depois implementou e colocou, mas nunca tivemos esses atrativos, obrigado, senhor presidente, mais um minuto, esses atrativos como tem o centro. Então eu só queria pedir que a hora que eu olhasse os interiores do município de Biguaçu, é como se trata o centro, porque isso tudo se começou pelos interiores. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaríamos de cumprimentar também, nessa casa, o líder comunitário, Valdemiro, Morro da Boa Vista. Prazer tê-lo aqui com a gente. Gostaríamos de chamar o vereador Fernando para fazer uso da palavra. Senhor presidente, amigos vereadores, amigas vereadoras, munícipes que dão a honra de suas presenças, boa noite a todos. Estou vindo à tribuna para falar um pouco das minhas indicações, presidente. Uma delas é uma manutenção da rua Josemar Guilherme, no Prado. Essa rua é que dá acesso ao campo Beira-Mar, e ela é uma rua já calçada, mas está muito danificada ali. Eu acho que tem veículo, caminhões pesados ali, tem uns buracos muito feios. Daí eu venho pedir ao secretário Zé que faça uma manutenção lá. E também, esse final de semana eu estive para o interior e passando pela rua 13 de maio ali, eu também venho pedir que seja feita uma operação tapa-buraco ali, principalmente no bairro Prado e Saudade ali, que o asfalto ali também tem verdadeiras crateras ali. Aí eu venho pedir também. Vereador, consegue uma parte para mim? Toda, vereador. Senhor presidente, a gente criticou por várias e várias oportunidades quando a administração anterior de vice de construção. Mas eu acho que está no momento nós revermos também aqueles que estão construindo atualmente conosco. Porque na rua 13 de maio foi gasto 700 e poucos mil, quase 800 mil reais, com a Sul Catarinense. E a rua, eu não quero exagerar, mas ela está tão quanto pior do que quando foi feita a recuperação. Porque ali era para ser feita a drenagem, a recuperação da pista, e somos todos sabedores de que lá, mais ultrapassa de caminhões lá, é próprio do serviço terceirizado da Sul Catarinense. Então eu acho, como a gente cobra, a gente terá que ser também, como a gente cobrou, a gente tem que ser cobrado. E eu acho que está na hora da gente notificar a Sul Catarinense também, porque conheço essa empresa, faz um grande trabalho. Mas naquela rua, especialmente, ela está pecando pelo maltrato, inclusive de uma obra executada, pela qualidade de excelência que tem a Sul Catarinense. Eu acho que ela deveria tratar aquela avenida com um pouco mais de carinho. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador, pela contribuição. E a terceira indicação colocada na casa hoje por mim foi solicitando à Secretaria de Saúde, presidente, que seja não colocado uma ambulância em cada evento esportivo no nosso município, mas que seja deixado uma ambulância à disposição e que os organizadores do evento deem contato para imediatamente, se precisar do caso, chamar essa ambulância. Que essa semana aconteceu um caso, quase perdi um amigo meu no campeonato da Licóbia, todos vocês aqui conhecem, o vereador Patê conhece, nosso zagueirão Silvano, que fraturou 3 costelas e perfurou o pulmão. E o SAMU levou 50 minutos para chegar. Isso que era aqui no nosso centro, né? Foi aqui no Campo da Esperança. E a gente naquela agonia, não poder tocar, não poder fazer nada, e quase perdemos um amigo ali. E o médico falou que foi coisa de minutos para ele não vir a óbito. Então eu venho pedir que a secretária Leana atenda essa solicitação, porque que deixe à disposição essa ambulância, não que vá colocar uma em cada campo, que é inviável, né? Mas toda a vereadora.
desses casos, eu soube do caso, e realmente é uma situação grave, por pouco esse atleta não perdeu a vida, pela morosidade no atendimento ao SAMU. Mas eu gostaria de pontuar, vereador Fernando, que o município vem sofrendo uma situação muito grave referente à questão do SAMU. Hoje, o pronto atendimento, a nossa UPA do município, ela não conta mais com ambulância para transporte dos pacientes em caso de urgência e emergência. Quem faz esse transporte irregular é o SAMU, mesmo sem autorização da regulação. O que acontece? Os médicos precisam transferir um paciente para um serviço de urgência, para um hospital, desculpa. A regulação do SAMU não tem viatura com UTI disponível no momento, ou não tem viatura básica, a princípio, disponível para fazer esse atendimento, não libera o SAMU. Eles pegam os profissionais do SAMU, baixam a ambulância do SAMU, como quebrada, e transportam com a ambulância do município. Por isso a justificativa do SAMU levar 45 minutos para atender uma ocorrência. Então eu gostaria de pedir ao secretário de saúde que verifique essa situação, se isso é uma determinação da própria Secretaria de Saúde, ou se isso é uma situação escolhida, adotada pelo próprio serviço para a agilidade do processo, mas uma coisa precisa ser revista, o atendimento de urgência e emergência para esses casos externos que oferecem o risco de vida à população. Obrigada pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador. Vereador, me concede mais uma parte, por gentileza? Eu também queria sugerir, eu já fiz parte da fundação da Licob, eu fiz parte da fundação das Clubig. Eu sei da dificuldade que aquelas entidades passam para arrecadar o dinheiro. O Patê já foi dirigente, o Douglas já fez parte do BAC também, Vossa Excelência também já fez aqui do Biguá. Tem nosso amigo aqui também, que é o assessor do vereador Patê, também fez parte da presidência, também foi atleta. Fizeram a outra semana passada o rodízio tão somente no campo do Palmeiras. Por que não fazem das Clubig e da Licob um rodízio para final de semana? Porque assim, vereador, a gente poderia colocar uma única ambulância, uma equipe para ficar lá à disposição o dia todo. A polícia militar, uma única. Então se faz 4, 5 campos que o município de Biguaçu, queira ou não queira, ou até os outros interiores. Aí nós não podemos reclamar da polícia. Porque ter rodada de 5 campos diferentes, são 5 estruturas diferentes que tem que ser montada. Tanto da saúde, tanto da arbitragem, e também quanto ao policiamento. Eu acho que o nosso presidente João é uma pessoa que é fácil conversar, agora a nova presidenta também das Clubig, para que se realmente, vereador Fernando, que se faça as rodadas num campo todo final de semana, ia trazer mais rendimento para os clubes, ia trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para os presidentes e os diretores das entidades. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado pela colocação, vereador. Eu também sou a favor essa colocação do vereador, porque também não os clubes talvez entrem com a desculpa que nós temos que arrecadar todo final de semana, mas fazendo uma rodada só no estádio arrecada por 2 meses. Foi o exemplo que a Licob arrecadou lá no campo do Palmeiras no final de semana passado. Eu também queria aqui agora fazer uns agradecimentos, presidente. Primeiro a todos nós, vereadores, que brigou, que foi lá na Litoral Sul, em Joinville, brigar, e eles estão atendendo outra solicitação nossa, que começou a construção da passarela ali em frente ao Celeiros Bia, aquela passarela do Bom Viver. Começou a obra agora, uma solicitação nossa, de todo mundo dessa casa, e que deu certo. Tão bom quando dá certo é algo que a gente corre atrás, Também queria parabenizar toda a diretoria da Igreja dos Fundos pela grande festa que teve lá. Tive o prazer de almoçar lá ontem. E também queria abordar mais um assunto aqui, se não sendo repetitivo, com a nossa segurança. Que começo do ano eu pedi uma reunião com a Polícia Militar, acho que mais alguns vereadores aqui pediu também, pelo grande número de assaltos que está acontecendo no nosso município. A vereadora Zaid, na semana passada, pediu um posto policial na Rússia, na comunidade da Rússia, se não tem a memória, não falha a memória.
e dizer que eu moro a 30 metros do posto policial. Acho que só o posto não resolve, porque quando entraram na minha casa lá, eles levaram 2 horas para chegar. E queria dizer também que eu acho que se não deu tempo aí do comandante conseguir marcar uma agenda para fazer essa reunião com a gente, que a gente nós 15 vereadores, se fosse até lá. Porque não aguento mais, eu acho que os vereadores todos aqui, a reclamação da segurança todo final de semana. E uma das primeiras perguntas que eu quero fazer para o comandante é que eu tenho fotos, estou pesquisando, que veio denúncia para mim que a nossa polícia militar, meu pai é policial militar, nada contra nenhum militar, ele está na reserva agora, mas o que ele está, depois foi assaltado, que está com a viatura todo dia ali na frente. A nossa, estou citando alguns exemplos, nossa padaria Doce Pão aqui na Praia de João Rosa, da minha amiga Tina, só mais um minuto, presidente, geralmente uma viatura ali dentro, ali no estacionamento, e vários outros postos de gasolina. Eu queria saber o esclarecimento, qual é o objetivo, ou se, não sei, não quero insinuar nada agora, mas a gente tem que correr atrás para saber o que é isso. E quando um morador precisa de atendimento na sua casa, quando tem alguém na sua casa, leva 2, 3 horas. Também queria só deixar aqui para terminar, presidente, todo meus sentimentos, da família do amigo, colega vereador André também, e que ele tenha força para recuperar essa perda que não foi fácil, perder um pai. Eu tive atrapalhado com meu pai nesse começo do ano e eu me coloco no lugar dele. Boa noite a todos. Convidamos o vereador Massetes, Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Ney, hoje como presidente interino dessa casa, cumprimentar os nobres vereadores, a nossa vereadora, cumprimentar os internautas, Rádio Biguaçu FM, e muito especialmente quero fazer um registro de muita gratidão e cumprimento ao pastor Eduardo Guilherme, presidente do Conselho de Pastores de Biguaçu, que também está aqui presente, cumprimentando ele, que esses cumprimentos sejam extensivos a todos que estão aqui nessa sessão da Câmara de Vereadores. Eu quero nessa oportunidade, com muita gratidão, agradecer, quero hoje agradecer quero agradecer ao secretário de Transporte, Secretaria de Transporte, através do seu Valdir, que na semana passada, quando solicitei para ele que fosse colocado de frente à Igreja Quadrangular, tendo em vista aquela avenida ficou muito extraordinária. Mas os veículos, eles abusam do excesso de velocidade. E pelo menos para ter o nosso sofrimento, ele colocou umas faixas e assim fui tão prontamente atendido, e eu quero registrar com muita gratidão o seu Valdir, que lá fez esse serviço muito especial. Também quero cumprimentar o secretário de governo, o coronel Mário César Simas, o coordenador das Drogas Zero, pelo excelente trabalho que ele tem feito de prevenção às drogas. É bem melhor as medidas preventivas do que as punitivas. E esse secretário, ele tem se esmerado em palestras, nas escolas, aonde convida ele. Inclusive eu convidei ele uma vez aí para dar uma palestra lá na igreja, e ele com muita sabedoria, como coronel, e pela vivência dele na segurança, então ele foi lá e deu uma palestra assim de muita conscientização. E eu achei assim de muita importância. E a gente tem acompanhado que o coronel tem se esmerado nessa questão. Eu sou muito favorável, talvez ainda eu sou aquela pessoa que tem o meu amor à moda antiga, como diz Roberto Carlos, que as escolas públicas
O vereador José Braz da Silveira foi um dos secretários que a gente podemos até se orgulhar dele, o período que ele foi secretário. E eu toda a vida tive uma grande preocupação, sabe o que é? É o civismo que falta ser criado nas escolas. O hino nacional brasileiro, tem criança dessa aí que não tem respeito, não canta. Eu me lembro que quando eu estudava, eu tinha que colocar a mão no peito e cantava-se o hino nacional brasileiro, cantava-se o hino de Santa Catarina, eras obrigado a cantar antes de entrar na sala de aula. Quando entrava na sala de aula, se fazia aquela oração, rezava-se aquelas orações. Eu não sei se hoje ainda está tendo esse costume de fazer oração. Por quê? Acontece o seguinte, esse mundo, esse planeta está cambaleando. Gente, nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos falando aqui de assalto todo dia e toda hora. A falta de amor, ela tem predominado em todas as áreas. E nós precisamos levantar essa bandeira. Onde é que começa? Nas crianças. Lá na escola, ensinando o civismo, ensinando a religião. Eu sei que hoje parece que existe uma lei aí. Não importa, seja igreja católica, minha gente. Eu sou evangélico, mas nós já fizemos aqui trabalho, vereador, com os nossos irmãos católicos. Nós somos irmãos, nós somos uma família, meu Deus do céu. Então nós queremos o bem-estar daquela criança que está sendo educada, que vai lá no aprendizado, que sabe fazer uma oração, que sabe, no momento também de aflição, buscar essa força superior. Por quê? Esse mundo aí não existe mais amor. A ganância, o dinheiro. Parece que o amor do dinheiro tem se desviado do transcendente, tem se desviado de Deus, as pessoas têm se esquecido de Deus. E nós não somos nada no mundo sem Deus. Sem Deus nada nós podemos fazer. E com Ele nós seremos mais do que vencedores. Eu agradeço essa oportunidade e quero deixar mais uma palavra. Tendo visto que eu estou aqui um mês aqui representando aqui o vereador Ângelo, queria me dirigir ao presidente da casa hoje, solicitando da possibilidade de disponibilizar esse auditório, essa casa legislativa, para sexta-feira, dia 22, nós temos uma reunião com o nosso partido PSD, e nós gostaríamos de fazer esse pedido, e formalmente, amanhã está sendo entregue, naturalmente o presidente já estará aqui, mas de qualquer maneira eu queria deixar esse registro, e que a gente, passo novo, como é pato novo, não mergulha fundo. Obrigado. Convidamos o vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada comunidade aqui representada por diversas lideranças, uma saudação especial aos nossos assessores, nossos funcionários. Também cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, assim como os internautas que nos acompanham via internet. O primeiro tema que pretendo tratar é uma breve e singela homenagem ao professor biguaçuense. Amanhã, 15 de outubro, comemora-se o Dia do Professor. Nós devemos ter em Biguaçu perto de 5.000 professores, acredito, se unirmos os professores da rede particular, da nossa universidade, das escolas municipais e das escolas estaduais, acredito, e também professores de Biguaçu que atuam em outras cidades, certamente passa de 5.000 professores. É uma profissão que exige muita gente, que exige muitos profissionais nessa área. E são os profissionais que realmente marcam a vida de cada um de nós, pelo compromisso, pela forma abnegada que dedicam suas profissões. Amanhã, então, 15 de outubro, Dia do Professor, eu quero solicitar, presidente, que seja encaminhado um telegrama, um ofício de cumprimentos, pelo menos para a nossa secretária municipal de educação, e que ela faça chegar a todas as diretoras de escolas e creches do município
a mensagem dessa casa de cumprimentos pelo Dia do Professor. Eu acredito que posso fazer isso em nome de todos os vereadores. Não é um pedido só meu, mas é os cumprimentos desta casa, em homenagem ao Dia do Professor. Eu, por um pequeno período, 3 anos, eu fui professor na Univale, e até hoje colho os frutos desse pequeno período que muito me orgulha. Eu tive que parar, não deu para conciliar com as outras atividades que eu exerço, fui obrigado a parar de dar aula, mas é a coisa mais gratificante quando a gente encontra por aí, em diversas repartições, um ex-aluno chamando a gente de professor. Realmente é muito gratificante. Então, eu tinha que fazer esse registro, essa homenagem, e fico feliz e agradecido por esta oportunidade de cumprimentar o professor pelo seu dia de amanhã. Quero também pedir aos colegas vereadores e toda a comunidade que agendem para dia 29 de dezembro uma audiência pública que nós vamos fazer aqui, mais uma audiência pública, que com certeza teremos o apoio de todos os organismos da área social do município, começando pela secretária de Assistência Social, secretária da Educação e todos os setores sociais do município. A gente vai dar mais uma conversada sobre a questão da população de rua do nosso município. A gente deu um primeiro passo há cerca de 4 meses atrás. A gente sabe que, em razão do que aqui foi conversado naquela primeira audiência pública, muita coisa aconteceu, mas a gente quer fazer uma nova audiência pública para dar uma olhada, né? E principalmente os meus colegas da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, para a gente nos agendarmos e estarmos atentos para esse bom debate que haverá aqui nesta casa. Vai ser uma terça-feira, logo após a sessão da Câmara. A gente marcou para 19h30 para poder conciliar com a existência da nossa sessão da Câmara. Quero também fazer a minha saudação ao vereador Pastor Nassete. Na semana passada ele retornou a esta casa para o exercício do mandato por um mês, e eu, infelizmente, não pude estar aqui. E na terça-feira, quando eu cheguei, já tinha passado a hora de me inscrever. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que me sinto feliz de vê-lo novamente nesta casa. Vossa Excelência tem realmente um estilo próprio e um valor muito grande, acrescenta muito a esta casa a sua presença. Muito obrigado por estar aqui novamente conosco. E por fim, quero aproveitar os 30 segundos que me resta para render minha homenagem ao seu Alcide Silva, pai do nosso vereador André. O conheci há mais de 30 anos, quando ele trabalhava no posto de gasolina ali próximo da minha casa. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária, assim como a mãe dele, a dona Devalme, também uma pessoa extraordinária. Então eu queria me aliar aos vereadores que já solicitaram o envio de telegrama de condolências e dizer que sinto muito pela família Silva com a perda do seu Alcides. Era isso, um abraço e boa noite. Vereador Marconi, Kirsten. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que nos visitam nessa noite, meu muito boa noite também. Aos ouvintes da Rádio Biguaçu, internautas, meu muito boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o retorno dado aí pela Transpetro, né? Na pessoa do senhor Hudson Regis de Oliveira, gerente de terminais terrestres e oleodutos do Sul, por ter nos respondido o ofício, e a notícia não é de todo ruim. Eles estão nos dizendo aqui que estão fazendo a tancagem, e a partir de 2014 o S10 provavelmente vai estar à disposição aqui no nosso município também. Dos males o menor. Que 2014 chegue logo. Eu fiz uma indicação hoje, senhor presidente, para manutenção da tubulação de água pluviais ali da rua Brigadeiro Eduardo Gomes. Na parte mais antiga, mais no final da rua lá, em 2 pontos ali em frente à casa do morador ali, o cano deve ter quebrado, a tubulação deve ter quebrado, e cedeu, a população, até a comunidade tentou arrumar,
mas não conseguiu, aqui porque estava entupindo ali também a tubulação, e não deram jeito. Então, fizeram lá um remendo, mas eu estou pedindo aqui, através do nosso secretário de obras, que dê uma olhadinha com carinho lá, em frente ao número 3037, para consertar lá esse problema na nossa comunidade de São Miguel. Também fiz um pedido aqui, uma indicação, para a limpeza do cemitério de São Miguel. Está se aproximando o dia de finados ali, eu até quero estender que limpem todos os cemitérios, né? Não só o de São Miguel, porque eu sei que com a dificuldade pessoal que está atravessando a Secretaria de Obras aí, foi retirada a pessoa que dava manutenção do cemitério de São Miguel, como também deve ter sido retirado dos outros. Então, que o nosso secretário de Obras, pelo menos, dê uma manutençãozinha agora, na época dos finados ali, para que as pessoas possam ir lá render as suas homenagens, né, aos seus entes queridos aí, com um pouco mais de segurança e de beleza nos cemitérios. Também pedi a instalação, fiz uma indicação, pedindo a instalação de um abrigo de passageiro ali na rua Homero de Miranda Gomes, em frente à loja de materiais de Miranda ali, que é praticamente o local onde mais se aglomera a gente e precisa de um terminal ali, de um abrigo, né. E por último, uma indicação para a manutenção de calçamento na rua Vani Correia, lá no bairro Janaína. Semana retrasada já houve até um acidente lá, um motoqueiro se machucou bastante devido à má condição da estrada. Senhor presidente, eu estou pensando seriamente em entrar com um projeto nessa casa para que a gente proíba a doação de terrenos para entidades particulares e privadas do nosso município. Porque hoje a gente não consegue. Vou dar um exemplo. A Secretaria da Assistência Social tem 1.200.000 para fazer um CRAS e um CRES, como eles estão dizendo lá, está brincando com um carro na garagem, igual a Casa Feliz, completo, e não se tem um terreno para fazer. Eu acho que foi através do vereador Douglas também, eles pediram a mim, conseguiu uma emenda. Não se tem como gastar esse dinheiro porque não se tem um terreno nas proximidades que se precisa ter para atender as comunidades, que não se vai fazer um CRES, né, onde não atinge a população, por exemplo, um CRAS onde não atinge a população que necessita do serviço. E a gente não tem terrenos aqui hoje no centro de Biguaçu, porque foi dado para entidades, vou até citar o caso de muitos advogados, a OAB, né, recebeu um terreno, e a gente hoje não tem um terreno onde possa ser construído um CRAS, está à mercê de perder esse dinheiro do CRAS e do CRES. A Casa Dia do Idoso também, nós estamos prestes a ganhar uma verba para fazer a Casa Dia do Idoso, e não tem local onde Rapaz, vereador. Hoje não, vereador. Bom Viver tem à disposição da Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser botar no Bom Viver, seremos de braço aberto, né, vereador Fernando? Não sou eu que quero botar, não. A secretaria, se eu procuro a Ana Paula, eles estão procurando um terreno. Estamos de braço aberto. Será, com certeza. Todas as opções que foram procuradas aqui, nada está à disposição. Eu queria também externar aqui meus votos de pêsames à família do nosso vereador André, né, pelo passamento do seu pai, seu Alcide Silva. Realmente, eu perdi meu pai faz também 2 anos, é uma situação difícil. E quero, para finalizar, agradecer o convite da Secretaria de Educação. Eles estão realizando agora à noite um jantar em comemoração ao Dia do Professor, que é amanhã. Já quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os professores, e agradecer o convite. Infelizmente eu não vou poder comparecer, que tem um outro compromisso após a sessão aqui, mas fica aqui meus parabéns a todos os professores. Eu acho que se não fosse eles, talvez não, com certeza nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite. Gostaria de pedir à vereadora Magali que assuma a presidência, para que eu possa fazer minhas manifestações parlamentares. Senhora presidente, senhores vereadores, é um prazer minha vizinha Magali presidindo a casa por alguns minutos, isso é muito importante. Nosso cumprimento a todos os vereadores, aos amigos ouvintes, como eu já me pronunciei, e aos que estão aqui no auditório.
As indicações que eu tenho hoje, eu já havia até comentado na sessão anterior, mas eu queria me pronunciar com relação ao Outubro Rosa. Felizmente esse vereador conseguiu, no início do ano, um equipamento de mamografia. Ele está hoje no hospital, que se Deus quiser será inaugurado em breve, né, vereadora? Mas eu queria já neste momento deixar o nosso agradecimento ao nosso secretário da Saúde, Leandro, que quando nós colocamos o requerimento solicitando a transferência deste mamógrafo para a nossa policlínica na Praia João Rosa, e no mesmo instante ele já me ligou, já posicionou favorável e já está providenciando o espaço para instalação desse equipamento. Então vejamos, meus companheiros, que acreditamos que a partir de janeiro esse mamógrafo já esteja em pleno funcionamento para que nós possamos fazer o exame preventivo de câncer de mama para mulheres e também para nós que devemos procurar a Secretaria da Saúde, aos nossos médicos, porque o homem também tem câncer de mama. Eu coloquei algumas indicações, senhora presidente. É uma rua Antônio Mariano Filho, é uma rua concretada, fica em frente à Panificadora Martins, aqui no bairro Fundos, e que a mesma não tem rede elétrica, não tem posteamento, não tem nada. E que os vizinhos ficam puxando energia de uma casa para outra, e isso realmente pode até pegar fogo em alguma residência. A população de lá me pediu que eu colocasse essa indicação, eu lá estive e realmente eles puxam de outro bairro. Coloquei também uma indicação, que ela veio como duas, né? Nós temos um ponto de táxi, como nós chamávamos antes, é o ponto final de Biguaçu, que hoje não é mais, né? Então existe um ponto de táxi que não tem água, não tem um abrigo, e realmente os taxistas me procuraram para que possamos fazer um abrigo tipo o da Praia João Rosa, da nossa policlínica lá. É uma indicação que eu vejo que não vai ser muito difícil. Gostaria de pedir para o nosso secretário José, que nos atende tão bem, né, vereadores? Pelo menos, né, a gente atende os nossos pedidos. Seria essas duas indicações. Como na semana passada também eu falei sobre um assalto que houve no estabelecimento próximo da minha casa, Jardim Carandaí. Realmente o vereador pastor Nassete comentou sobre a segurança, e realmente é difícil. Nós vendo os nossos vizinhos serem assaltados. Infelizmente a polícia vai aparecer depois de 2 horas. Não estou fazendo nenhuma crítica à polícia militar, mas é o que vem ocorrendo a cada dia que passa. Se tem há um mês atrás um cidadão que tem um estabelecimento no bairro Fundos que foi assaltado 29 vezes, é impossível, é inaceitável. Então esse posto policial a qual eu me refiro era para seja uma base no Jardim Carandaí, que abrange Fundos e assim por diante. Sempre que meus minutos estão se encerrando, eu agradeço e muito boa noite a todos. Gostaria de chamar a nobre vereadora Magali.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimento especial nosso querido amigo Ricardo Cipriani, querido filho do nosso eterno ex-vereador seu Cipriani, Marcos Correia, assim estendo meus cumprimentos aos demais internautas e ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu muito boa noite. Senhor presidente, com muita angústia que eu uso essa tribuna hoje à noite para trazer para a comunidade, para os nobres vereadores, a insatisfação dos moradores do Jardim Carandaí. Vereador Ney Cláudio Cunha, presidente dessa casa hoje, mora lá e está lá todos os dias nesse bairro e vê a insatisfação da população no sentido de finalização da macrodrenagem. A questão da pavimentação já se estende por bastante tempo. A promessa de conclusão daquela obra era para abril. Parou-se a obra, concluiu a questão de tubulação, e está lá a obra parada com toda a questão de pavimentação, os moradores bastante insatisfeitos pelo descaso, pela falta de informação. Havíamos conseguido agendar uma reunião para amanhã no centro comunitário, para falarmos junto ao executivo sobre o caso, né, sobre a pavimentação daquela rua. E, infelizmente, a reunião foi transferida para o final do mês, sem justificativa cabível à população. Quero reforçar que ainda existem só 2 comércios fortes na rua Patrícia Antônio Teixeira, porque os outros já fecharam, tá? Pela dificuldade de transitar naquela via. Hoje existe uma padaria e uma farmácia que estão pedindo socorro para não fechar as portas. É uma panificadora que por muito tempo foi referência no nosso bairro, um comércio bastante movimentado, que dava emprego para aquele bairro. Somos um bairro carente, de pouco comércio, de pouco movimento, e a dificuldade aumentou ainda mais com essa situação da macrodrenagem. Então, peço ao Executivo um pouco de atenção, já que o Jardim Carandaí e bairro Fundos são um dos maiores redutos eleitorais, onde o Executivo trabalhou muito na época da campanha em cima da macrodrenagem. Respeita aquela população e dê uma explicação cabível referente ao término dessa obra. É isso que eu peço, sendo representante, o vereador Ney Cunha, nós, né, sendo representante daquela comunidade, é isso que nós queríamos para levar para a comunidade uma data prevista de reinício das obras. Gostaria também, não poderia deixar, vereador Braz, também de parabenizar os professores, a data de amanhã, a vereadora Zaida, que é professora, pela passagem do dia. Acho que é uma das profissões mais importantes que existe, porque é essa profissão que forma as outras profissões. Então, deixo aqui o meu registro de parabéns e faço minhas palavras do vereador Braz, que também me senti muito orgulhosa por um período, um curto período também tive a oportunidade de ser professora da Universidade Estácio de Sá, do curso de graduação em enfermagem, e tenho muito orgulho também de ser chamada de professora quando me encontro com meus ex-alunos. Então, parabéns a todos os professores. Também gostaria de convidar a comunidade do bairro Jardim Carandaí para participar de uma Assembleia Geral que haverá hoje à noite. Aos vereadores também estendo os convites. E uma Assembleia Geral que haverá hoje à noite no Centro Comunitário do Jardim Carandaí, para tratarmos de alguns assuntos referentes à comunidade. Com certeza, uma das questões em pauta será a situação da macrodrenagem. Outra situação, eu não quis pedir a parte, vereador Ney, na sua fala, para não interromper, mas só referente à questão do mamógrafo, eu gostaria de dar uma sugestão ao secretário de Saúde, referente ao mamógrafo, e ao nobre vereador também, que o mamógrafo, ele precisa de uma sala preparada para irradiação. E talvez, para otimizar o espaço, e até mesmo os profissionais que vão utilizar esse equipamento, que tem que ser profissionais da área de radiologia, quem sabe
possamos utilizar esse aparelho para otimizarmos também a questão de tempo no espaço da UPA. Só mais um minuto para concluir. A UPA hoje faz um atendimento externo de agenda de radiografia, de raio-x, e quem sabe poderíamos fazer isso com o mamógrafo para não perder tempo, espaço e recurso em montar o espaço físico por ser estruturado. Me permite, vereadora? Sim. É plausível realmente a sua colocação, e amanhã eu vou tentar me reunir com o secretário Leandro para a viabilidade da colocação desse equipamento na UPA ou na policlínica, que for mais viável, né? Acho que não vejo problema. Com certeza. A sugestão foi única e exclusiva para a gente trazer economias para o município, em questão de recurso humano e de reformulação de espaço físico, né? Agradeço a todos, meu muito boa noite. Convido a vereadora Zaida para suas manifestações. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Magali, comunidade, funcionários. Eu ouvi muita coisa, eu gosto do momento em que eu falo, porque a gente ouve muita coisa antes, né? A gente viu falar de segurança, viu falar em saúde, viu falar em educação, e tudo isso que a gente falou recai, principalmente, vereador Nassete, naquilo que o senhor disse, no professor. Mas antes do professor, nós temos uma pessoa algumas pessoas que são fundamentais para que a gente tenha uma educação de qualidade, né? Seja o governo, seja a família, porque quando o senhor diz que hoje na escola a gente não consegue mais visualizar o civismo, o patriotismo, a questão da própria religiosidade, nós esbarramos no Estado laico, que muitas vezes não nos permite algumas coisas, né? Onde nós, como professores, que hoje, apesar de estar afastada num período de 3 anos, estava na direção do Maria da Glória há pouco tempo, muitas vezes nós, como professores, somos impedidos. Então, tudo isso que nós falamos e que discutimos, cada vereador falou, cai exatamente naquilo que nós comemoramos amanhã, que é o Dia do Professor, né? A pessoa fundamental para que a gente esteja aqui falando, a pessoa fundamental para que a gente tenha um filho no momento em que a gente está trabalhando. Só que nós esquecemos muitas vezes que o professor, ele é um profissional. Ele não é apenas um cuidador. Cuidador é uma profissão. O professor é outra. E às vezes nós esbarramos nisso e queremos que o professor faça tudo, né? Que ele ensine os nossos filhos a serem patriotas, ensine o nosso filho a rezar, ensine o nosso filho a ser boas pessoas. É claro que é também um papel do professor, mas muito mais, pastor Nassete, da família. Eu acho que nós pecamos ainda, quando falamos do professor, em pensar em vê-lo dessa maneira. Precisamos mudar, ver com ele como uma pessoa técnica que está ali para ensinar, Ele está ali para repassar conhecimentos. Ele não está ali para dar àquele aluno somente uma educação, entre aspas, aí, que cabe a nós, pais. Nós precisamos enxergar o professor como aquela pessoa que vai nos passar os conhecimentos para que a gente chegue a uma profissão, com dignidade, que a gente tenha qualidade de vida, mas não que o professor seja visto apenas como um cuidador, uma pessoa que tem que educar. Ele é uma pessoa que ensina. Então nós precisamos mudar essa fala. E eu queria aproveitar o dia de hoje, sabendo que amanhã é o dia do professor, dia 15 de outubro, como o vereador Braz há pouco falou. Eu acho que a gente deve muito a eles. Eu fiquei 12 anos em sala, depois por 2 vezes fui diretora de escola, secretária de escola. E é uma profissão que eu, além de admirar, eu me sinto muito feliz. Por até um pouquinho de empurrão da minha mãe, que na época disse, faça um magistério. Eu já havia feito 2º grau, voltei e fiz o magistério novamente. E foi o caminho que eu encontrei para aprender e para conviver com as pessoas. Mas a gente tem que ter esse discernimento de saber o que é um professor, o que é um cuidador, e às vezes o professor não é valorizado. Quando diz, o professor tem que trabalhar o dia inteiro. Não, o professor tem que trabalhar meio período, 20 horas. É o ideal, é o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, em países como o Canadá. O professor trabalha 20 horas, e 20 horas ele tem para quê? Para estudar. Porque como é que eu vou dar uma aula se eu não estou preparado? Então, eu quero aqui parabenizar a todos os professores, diretores, os professores de educação especial hoje, que têm uma missão com o nosso portador de deficiência muito grande em sala de aula. Hoje, os professores, eles recebem alunos de todas as classes sociais, nas escolas públicas particulares, com todo tipo de agravamentos de doenças que precisam ser
atendidos com uma qualidade de ensino para que eles possam realmente serem inclusos na sociedade, não apenas ficar lá num cantinho da sala de aula, mas eles precisam interagir com a turma, interagir com a sociedade. Então, eu parabenizo a todos os professores e desejo hoje à noite aos professores da educação que estão reunidos, infelizmente também não poderei estar presente, desejo que seja uma festa de confraternização, mas acima de tudo, que eles consigam de fato ocupar o espaço deles, que é o espaço de educador, de quem vem para ensinar. Cuidadores são outras pessoas, não vamos confundir isso. Queria deixar aqui também o meu pesar ao vereador André, meu grande amigo, parceiro, e a dona Devalme, a quem eu tenho um carinho especial, foi a nossa grande rainha dos idosos, né, na época que a gente fez o primeiro concurso, uma pessoa maravilhosa, cheia de vida, um casal que eu adoro, não só o André, mas o Alcides, que é irmão do André, esposo da Cida, minha amiga, dizer a eles que a gente se entristece muito nesse momento por uma perda tão grande, porque por mais que nós saibamos que os nossos pais ou avós, de uma forma ou de outra, partirão, talvez antes ou depois de nós, ninguém quer que essa pessoa, né, nos deixe e a gente sinta a falta deles. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos e que amanhã a gente esteja aqui novamente e deixo meu grande abraço hoje para os professores. Obrigado. Não havendo mais manifestações parlamentares, passaremos ao intervalo regimental. Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que submetesse a apreciação do nosso plenário aí a continuação dessa sessão, tendo em vista que alguns dos vereadores, inclusive eu tenho mais uma reunião para participar ainda. Por favor. Colocamos em apreciação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Dando continuidade, reiniciando os trabalhos na ordem do dia, solicito ao secretário de lei que faça a leitura dos projetos a serem deliberados. Poder Legislativo, projeto de resolução 24/2013, assunto dispõe sobre licença das atividades legislativas e das outras providências. Vereador Lédio Guerra. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos projeto em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Só isso? Explicação pessoal. Gostaria de cumprimentar a esposa do nosso companheiro, vereador Braça, é um prazer tê-la com a gente. Nós temos dois comunicados aqui hoje. Reunião com o senhor Gonzalo Pereira, diretor de Relações Institucionais da Oi Telecom, dia 30/10/2013, quarta-feira, às 15 horas, aqui nas dependências da Câmara. Também haverá uma audiência pública agendada pelo Executivo, amanhã, às 16 horas, também nas dependências da Câmara, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas o segundo quadriênio de 2013. Não havendo mais matérias, passaremos às explicações pessoais. Perfeito. Só para também deixar o meu pesares ao vereador André, né, já que eu não pude participar lá ontem do enterro do pai dele. E eu mandei uma mensagem, dizer para ele que tem que ser forte, né, nessas horas. Eu já passei por isso há 20 anos atrás e só o tempo ameniza a dor, né, pastor? Então, mas ele, com certeza, a família dele vai conseguir passar por isso. E também deixar meus parabéns a todos os professores, né, principalmente de Biguaçu, que amanhã é o seu dia. Daqui a pouco a gente vai estar lá no sindicato para abraçar algumas e alguns deles, né, com certeza. Então era só isso, obrigado. Magali. Gostaria de deixar registrado aqui a excelente festa que houve ontem na Capela dos Fundos,
no qual o vereador Fernando já citou. Tive o prazer de participar do almoço, não pude me estender muito pelo acontecido com a família do vereador André, mas parabenizar aquela comunidade que sempre faz excelentes festas lá, e ontem não foi diferente, né? A festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, e em comemoração a essa data, também houve na comunidade de Sorocaba uma festa em comemoração à data, e não estive presente, mas pessoas amigas foram e falaram do sucesso, como já é esperado, né, naquela comunidade. Então, parabenizar as capelas pela excelente comemoração no final de semana. Queria aqui parabenizar também o nosso Poder Executivo, na pessoa da secretária Bia, do Orçamento Participativo, por ter entrado no clima rosa e trocou do Outubro Rosa, né? E trocou toda a iluminação da UPA e da nossa prefeitura também para o tom de rosa. Por hoje era só isso, presidente. Terminada a ordem do dia, faremos a leitura da matéria a serem deliberada na próxima sessão. Projeto de lei número 25, 42, 44, 51, 52, 53, 55 e 56 do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 52, 63, 64, 68, 73 e 78 de 2013 do Legislativo, em primeira votação. Finalizando, esta Casa agradece a presença de todos e convidamos para a próxima sessão ordinária no dia 15 de outubro. Temos uma boa semana e dou por encerrada a presente sessão.